Olá, tudo bem? O meu nome é Gustavo Moleto e estamos começando mais um programa Teste Final. Este programa é dividido em dois blocos. No primeiro bloco apresentaremos o tema do dia e no segundo bloco discorreremos acerca das perguntas feitas pelos internautas. Pois bem, o tema do dia é deveres das partes e dos procuradores e encontra-se disciplinado no Código de Processo Civil, no capítulo 2, no título 2 do livro 1. E o primeiro tópico vai ser apresentado em relação à capacidade de ser parte. Todos possuem a capacidade de ser partes no processo, tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, sendo que essa pessoa jurídica faz-se a necessidade de ser representada por uma pessoa física, como por exemplo um nomeado como um administrador ou um diretor da mesma. Então, nessa mesma lógica, uma ou mais pessoas podem representá-la. E temos também que afirmar que pessoas estrangeiras podem ser representadas dentro do país, como por exemplo no nosso Brasil, por meio da sua agência ou nomeado como um diretor. Existem várias regras para que uma pessoa possa ser representada judicialmente. Uma dessas regras abordaremos agora, que é em relação à capacidade processual, que diz que nem todos possuem essa capacidade processual, somente aqueles elencados no artigo 7º, que gozam ou então têm um pleno exercício de seus direitos. Por outro lado, temos os incapazes, que necessitam ser representados. Mas por que isso? Porque justamente os incapazes, eles não gozam em sua plenitude de seus direitos e necessitam ser representados ou nomeados. E é interessante também falar a respeito dessa breve diferença entre representação e assistência. Por quê? Porque, veja bem, trata a respeito da capacidade de alguém entrar em juízo e poder representar outra pessoa. Por isso que é um tema muito interessante essa representação e assistência. Veja também que o Código de Processo Civil ele não trata a respeito dos incapazes. Fala apenas dos capazes, como no artigo 7º. Então, teremos que recorrer ao Código Civil para poder elencar quem são incapazes relativamente e absolutamente, como o próximo artigo vai falar. Artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Menores de 16 anos, os que têm deficiência mental ou enfermidade e que não tiverem discernimento necessário para a prática de seus atos. Estes deverão ser representados e não assistidos. Os assistidos são os elencados no artigo 4º. No artigo 4º, que trata a respeito dos incapazes, relativamente, viu? Acerca dos incapazes relativamente. Maiores de 16 e menores de 18 anos, ébrios habituais, pródigos, como por exemplo. Então, estes, de fato, deverão ser assistidos e não representados. E essa é uma breve diferença a respeito da representação e assistência. E diferencia muito a capacidade processual da capacidade de ser parte. Como bem falaram, a capacidade de ser parte todos possuem, mas a capacidade processual nem todos a possuem. Pois bem, em relação aos deveres das partes, e não só delas, mas todos aqueles que de certa forma participam do processo, temos aqui o artigo 14 que fala muito bem a respeito disso, né? No seu inciso 1, diz: expor os fatos em juízo conforme verdade, ou seja, toda parte que ingressa na justiça para de certa forma acabar com aquela lide, tem que falar a verdade quando for intimado a fazer a qualquer parte do processo. Tem que agir com boa fé e lealdade, como diz o inciso 2º, né? Como proceder com lealdade e boa fé. Lealdade aqui no sentido de ser leal ao processo e boa fé no sentido de ser probo, reto, falar a verdade em si mesmo. O inciso 3º diz: não formular pretensões e nem alegar defesa cientes de que são destituídos de fundamento, ou seja, são aquelas provas sem fundamentos, aquelas provas que a parte alega mentindo no processo, não falando a verdade. Então, o inciso 4º diz: não produzir provas nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa de direito, ou seja, são atos meramente protelatórios, se uma das partes assim ou praticar, né, com o intuito justamente de prolongar o processo, alargar o processo, e a outra parte perceber
A outra parte pode alegar a má-fé da primeira parte que fez os atos, incorrendo no artigo 16 do CPC. E o que diz o artigo 16? Diz que se quaisquer das partes violar qualquer dos incisos do artigo 14, que são esses incisos aqui apresentados, responderá por perdas e danos. Como a gente pode perceber, todos os incisos eles são autoexplicatórios. Por exemplo, aqui o inciso 5º, que diz cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços, ou seja, empecilhos, obstáculos, à efetivação de provimentos judiciais de natureza antecipatória ou final. Pois bem, em relação aos deveres das partes quanto às despesas processuais, podemos afirmar que aquele que sucumbiu o processo, ou seja, perder, deverá arcar com as despesas ao final do mesmo. Mas é aquela pergunta que sempre vem: e os atos que acontecem durante o processo? Pois bem, a lei, para ser justa, estabelece que aquele que exigiu os devidos atos pague no decorrer do processo mesmo. E a parte sucumbente deverá indenizá-lo, como diz o artigo 33 do CPC atual. Mas uma questão muito interessante a ser falada também em relação aos honorários advocatícios, que é o pagamento do advogado. Pois bem, eles se dão de 3 formas e eu vou especificar e encerrar em relação aos deveres das partes. O primeiro modo é o consensual, que é através do contrato, paga-se através do contrato. O segundo modo são os sucumbenciais, que o juiz estabelece esse pagamento. E o terceiro modo são os arbitrários. E basicamente é isso, os deveres das partes, senhoras e senhores. Olá, meu nome é Alberto Nava Júnior e agora irei abordar sobre os deveres dos procuradores. É necessário que saibamos o que significa capacidade postulatória, mas antes disso devemos saber a diferença entre a capacidade de ser parte e a capacidade processual. A capacidade de ser parte é aquela na qual todos têm o direito de estar no processo, mas para que esse direito seja exercido de fato, deve-se ter capacidade processual. A capacidade processual tem requisitos. Por exemplo, um absolutamente incapaz deverá ser representado e um relativamente incapaz deverá ser assistido. A capacidade postulatória é exclusiva aos advogados, ou seja, o advogado deve estar legalmente habilitado, deve ter OAB para estar no processo. Mas uma pergunta se faz necessária: é possível ao advogado não habilitado intentar em demanda? Sim, é possível. Nestes casos, é obrigatória, independente da caução, a exibição de instrumento prorrogatório no prazo de 15 dias, prorrogável até outros 15 por despacho do juiz. Não se ratificando os atos praticados, estes serão havidos por inexistentes, respondendo o advogado por despesas processuais e perdas e danos. Tudo que eu falei anteriormente está previsto no atual CPC, no artigo 36. A parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado, que é aquele que, como eu já disse, tem capacidade postulatória. Seria lícito, no entanto, postular em causa própria quando tiver habilitação legal ou, não havendo, no caso de falta de advogado, no lugar ou recusa ou impedimento dos que houver. O artigo 36 está disciplinado no novo Código de Processo através do artigo 103 e 104. Porém, o que tem mais relevância é o 104. Agora irei ler. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão. O que seria preclusão? É a perda do direito de manifestar-se ou por ter perdido o prazo ou por ter sido feito de forma errada. A decadência, que seria a perda do próprio direito, e a prescrição, que é a perda do direito de ação, ou para praticar ato considerado urgente. No parágrafo 1º diz: nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. É importante também que saibamos o artigo 40 do atual CPC. No artigo 40 está disciplinado que o advogado tem direito de, inciso 1º, examinar em cartório de justiça e secretaria de tribunal autos de qualquer processo,
salvo o disposto no artigo 155. Inciso 2º. Requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Inciso 3º. Retirar os autos do cartório ou secretaria pelo prazo legal, sempre que lhe competir falar neles por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. No parágrafo 1º também diz: ao receber os autos, o advogado assinará a carga no livro competente. E no parágrafo 2º diz: sendo comum às partes o prazo, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, poderão os seus procuradores retirar os autos, ressalvada a obtenção de cópias, para a qual o procurador poderá retirá-los pelo prazo de 1 hora, independentemente de ajuste. O artigo 40 está disciplinado no novo Código através do artigo 107. As principais diferenças começam a partir do parágrafo 2º, onde neste o prazo é de 2 a 6 horas, independente de ajuste prévio, enquanto no outro o prazo era apenas de 1 hora. Foram incluídos aqui o parágrafo 3º e o 4º. No 3º diz que o prazo poderá ser prorrogado pelo juiz. E no 4º diz que o procurador perderá o direito se ele perder esses prazos, salvo se for prorrogado pelo juiz. Faz-se importante também dizer que os direitos e deveres dos procuradores não estão apenas no CPC, mas também no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. É necessário, então, entendermos. O artigo 39 diz: compete ao advogado ou à parte quando postular em causa própria. Inciso 1º. Declarar na petição inicial ou na contestação o interesse em que receberá intimação. Aqui há um complemento no parágrafo único. Aqui diz: se o advogado não cumprir o disposto no inciso 1 deste artigo, o juiz, antes de determinar a situação do réu, mandará que se supra a omissão no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento da petição. Voltemos ao inciso 2º, que diz: comunicar ao escrivão do processo qualquer mudança de endereço. Aqui também há um complemento no parágrafo único, que diz: se infringir o previsto no inciso 2, reputar-se-ão válidas as intimações enviadas em carta registrada para o endereço constante dos autos. Aqui encerramos o primeiro bloco e no próximo bloco voltaremos com perguntas enviadas por nossos internautas. Olá, meu nome é Débora. No segundo bloco vamos responder algumas questões enviadas por nossos alunos. Vamos à primeira questão. Olá, meu nome é Clara, eu sou estudante de Direito da Facite e eu tenho uma dúvida sobre litigância de má-fé. Um dos deveres das partes é proceder com lealdade e boa-fé. A má-fé não se presume, se prova. A regra é a boa-fé. Para a condenação em litigância de má-fé, é necessário conjugar quais elementos? Boa pergunta. Bem, de acordo com o artigo 17 do CPC, fala que para a condenação em litigância de má-fé são necessários 3 requisitos. O primeiro requisito é que a conduta esteja tipificada no artigo 17 do CPC. Bem, artigo 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2. Alterar verdades dos fatos. Inciso 3. Usar do processo para conseguir objetivo legal. Inciso 4. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6. Provocar incidentes manifestamente infundados. E inciso 7. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, de acordo com o artigo 37, reputa-se litigante de má-fé aqueles que praticar essas condutas tipificadas. Então, o artigo 17 ele é taxativo, porém podem haver algumas previsões, como consumidor, arbitragem, desapropriação, falência e também tem os juizados especiais, ação popular e ação civil pública. Então, é necessário que exista o elemento subjetivo da culpa e a objetividade do dano, porque se não existir esse dano, não vai incidir esse artigo 17.
A condenação em honorários e despesas é independente da solução final da causa. Até mesmo a parte vencedora pode ser condenada no decorrer do processo por alguma conduta caracterizada como má-fé. Bem, o segundo elemento é o direito de defesa. Então, tem a necessidade do contraditório e da ampla defesa. Para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário tanto a culpa quanto o dano. Então, também é necessário o direito de defesa da parte, sob pena de anulação da condenação por litigância de má-fé, devido à violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Para a condenação por litigância de má-fé, não é necessário a solução final, ou seja, a sentença. A própria parte vencedora, ela pode ser condenada ao longo do processo, se for caracterizada a sua conduta como má-fé. Enfim, o terceiro elemento é necessário que a conduta praticada tenha afetado, ou seja, tenha causado prejuízo à outra parte. Bem, então vamos agora à segunda pergunta enviada por nossos alunos. Oi, meu nome é Williams, eu estudo Direito na Facid e eu queria saber qual o direito que o advogado tem quando ele funciona no processo como procurador da parte. Bem, é uma pergunta frequente em concursos, então vamos responder. De acordo com o inciso 3º do artigo 40 do CPC, é direito do advogado a retirada dos autos do cartório ou da secretaria, no prazo legal, sempre que lhe competir quanto determinado pelo juiz. Portanto, se o juiz intima o réu para uma decisão antecipatória da tutela e a interposição é o recurso de agravo, ou seja, de 10 dias, então esse será o prazo para o delegado retirar os autos. Se, quando for pegar os autos, já tiver decorrido 5 dias, só terá o prazo restante para devolver ao cartório. Assim a gente encerra este bloco de perguntas. Pois bem, vamos retomar agora o segundo bloco e vamos responder questões referentes ao assunto. Questão 1. Fundação Carlos Chagas, analista jurídico, área judiciária, TRF, 2ª Região, 2007. Pois bem, a respeito das partes e dos procuradores, é correto afirmar que a sentença, letra A, fixará os honorários advogatícios de acordo com o trabalho realizado pelo advogado, sem considerar a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço. Essa está incorreta, porque sempre deve-se considerar a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o serviço. Portanto, já podemos eliminar a letra A. Letra B. Não condenará o vencido ao pagamento de honorários advogatícios nas causas em que não houver condenação. Mesmo que não haja condenação, vai ter que ser pagos os honorários. Portanto, também está errado. Letra C. Não condenará o vencido ao pagamento de despesas com diária de testemunha e remuneração do assistente técnico do vencedor. É claro que vai ter que pagar. Vamos pular a letra D e responder a letra E. Não condenará o vencido ao pagamento de honorários advogatícios se não houver pedido expresso do vencedor nesse sentido. Aqui está errado porque não é necessário que tenha esse pedido expresso. Ele vai ter que pagar de qualquer forma. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Condenará o vencido ao pagamento de honorários advogatícios, mesmo se o vencedor estiver advogando em causa própria. Tal questão é a correta. Bem, vamos agora à segunda e última questão referente ao tema. Questão 2, OAB 2010, Maranhão. Pois bem, as regras processuais impõem às partes deveres que devem ser observados ao longo do processo judicial. Tais deveres têm, como corolário lógico, a existência de uma responsabilidade processual civil. Acerca de tal responsabilidade, é correto afirmar que, letra A, a responsabilidade por dano processual não pode ser reconhecida em face de terceiras intervenientes. Aqui a questão já está errada, porque pode sim, a responsabilidade por dano processual pode ser reconhecida em face de terceiros intervenientes. Vamos pular agora para a letra C. A indenização a ser fixada imediatamente após a prática de ato punível poderá exceder 20% sobre o valor da causa.
ficando sua fixação sujeita ao livre-arbítrio do juiz. Não poderá exceder por 20% do valor da causa. Não poderá, portanto, a questão C está errada. Letra D. A apresentação em juízo de petição que não corresponda com perfeição ao original anteriormente remetido por fax não enseja responsabilização por dano, mas tão somente a prática de crime a ser punido nos termos do Código Penal. Está errada porque enseja sim responsabilidade por dano. Portanto, a A não está correta, a C não está correta, a D não está correta. A correta é a letra B. Havendo mais de um litigante de má-fé, o juiz deverá condená-lo na proporção de seus interesses ou solitariamente, caso tenham se coligado para lesar o adversário. Agora vamos encerrar mais um programa teste final sobre os deveres das partes e dos procuradores. Portanto, não deixem de assistir outros programas e até mais, pessoal! Capítulo 1 do título 2. Bota aí nos nomes. Capítulo. Ai, nossa. Eu cheguei tão estressada que eu nem... Pode parar, né? Bem, é uma pergunta frequente em concurso, então vamos responder. De acordo com o inciso 3º do artigo 40 do CPC, diz que é direito do advogado que... Se ele ficar valendo, eu não vou conseguir. Pois bem, retornaremos. Pois bem, agora iremos retomar. Tá gravando. E até mais, pessoal.